O dia 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho LGBTI+. Isso começou, essa data é uma lembrança da revolta de Stonewall, que aconteceu no dia 28 de junho de 1969, em Nova York. E a partir daí que essa comunidade resolveu se unir e se rebelar contra o preconceito. Nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Orgulho LGBTI com o Renan Henrique, que é do Comitê Gestor do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Olá, Renan, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder falar de um tema tão importante, tão relevante, em um mês tão especial quanto o mês do Orgulho LGBT. Muito obrigado. E como é essa história aí, essa revolta de Stonewall? Qual foi a importância desse movimento? O que aconteceu lá em 1969? Então, Roberta, como você disse, né, em 1969, ser LGBT era crime em muitos estados norte-americanos e em muitos outros países, né, além dos Estados Unidos também, ser LGBT era algo ilegal. Então, naquela década, as pessoas LGBT, por conta da discriminação, né, e por conta da opressão que experienciavam, né, da polícia, do governo, decidiram, né, se organizar e se manifestar. Foi uma manifestação que durou, na verdade, começou naquela noite, mas durou vários dias, né? E o propósito realmente era trazer visibilidade para aquele sistema que era um sistema de opressão, para aquela situação vivenciada por aqueles indivíduos e que serviu de inspiração para muitos outros grupos ao redor do mundo, né, para que se organizassem também, incluindo aqui no Brasil, né? Foi a rebelião de Stonewall que originou as paradas do orgulho LGBT como a gente conhece hoje, né? No Brasil, em 1997, aconteceu a primeira parada do orgulho LGBT na cidade de São Paulo, e já naquela época o tema abordado foi somos muitos, estamos em todas as profissões, né? Então já o primeiro tema foi acerca de questões relacionadas à empregabilidade, que são questões que até hoje a gente tenta endereçar no Fórum de Empresas e Direitos LGBTI. Então, e o orgulho, essa parada do orgulho, né, que assim virou a palavra símbolo, né, orgulho. Por que orgulho? Então, orgulho, na verdade, é um conceito, né, no qual ele diz que nós, pessoas LGBT, né, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgênero e indivíduos com identidade de gênero diversas ou orientações diversas além dessas, precisam se orgulhar de quem são, precisam se orgulhar de quem amam, né, a gente precisa exercitar o orgulho, né, e o orgulho ele vem aí como um antônimo a vergonha, na verdade. Então, a gente não está falando de ego, né? A gente está falando, não necessariamente ou não apenas disso, a gente está falando que nós, sim, crescemos em uma sociedade que nos discrimina, uma sociedade que, por vezes, incentiva que a gente experiencie sentimentos como a vergonha, né? E, em oposição a isso, a gente precisa exercitar o orgulho. É daí que surge essa palavra tão usada e esse conceito tão usado, né, entre a comunidade e fora dela. E seria, então, né, para justamente, né, não precisa se envergonhar, como muitas vezes, até assim, jovens que ainda estão se descobrindo, às vezes tem uma certa vergonha, são discriminados, né, ou assim, é o orgulho de ser quem é, né? Exatamente, é orgulho de ser quem é, o orgulho de amar quem ama, né? E sim, muitos jovens experienciam isso também porque o que acontece não é que esses sentimentos estão relacionados à orientação sexual ou à identidade de gênero diversas, né? Esses sentimentos, eles são
empurrados de certa forma para a gente, né? Porque se a sociedade é uma sociedade preconceituosa, se é uma sociedade que discrimina, né, logo a gente também vai internalizar muito disso, né? E esse processo, sair desse lugar de vergonha é um processo pelo qual a esmagadora maioria dos LGBTs passam. Mais uma vez vencidos esses obstáculos, aí muitos desses obstáculos que a gente internaliza, a gente consegue sim sentir orgulho e tentar fazer com que outras pessoas se sintam também orgulhosas de ser quem são. E essa questão do preconceito, assim, é engraçado porque, assim, vendo nessa época, lá em 1969, em Nova York, tinha uma lei que determinava que as pessoas tinham que vestir, no mínimo, 3 artigos de roupa condizentes com o seu gênero, que é uma coisa quase, assim, é até engraçado hoje em dia a gente pensar, né, o que quer dizer isso, né? Então, inclusive, em 69, talvez então uma mulher de calça comprida não seria de acordo, né? Assim, às vezes é difícil se encaixar nesses padrões da sociedade, né? E aí quem não se sente tão encaixado já fica mais, né, com menos orgulho, digamos, né? Assim, acaba se sentindo que não pode ter orgulho, que deveria ter vergonha, né? Assim, e como combater isso, assim, principalmente nas empresas, né? Que é um lugar onde muitas vezes, né, na hora do emprego, né, é difícil. Quem não se encaixa nos padrões, conseguir um emprego, ser bem remunerado, como combater esse preconceito? Então, o que a gente vê acontecendo nas empresas que são signatárias, né, do Fórum de Empresas e Direitos LGBT é que elas estão se organizando para contribuir com essa mudança cultural, né? A gente quer sim promover uma mudança cultural, não só nas empresas em que a gente trabalha, mas também nas comunidades nas quais nós estamos inseridos, né? Toda vez que uma empresa decide fazer parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI, ela assina uma carta com 10 compromissos, né, da empresa com a promoção dos direitos LGBTI. Esses 10 compromissos, eles têm por propósito orientar ou ajudar a empresa a fortalecer, né, a comunicação, né, com seus funcionários, com seus stakeholders, com seus clientes, né, e também oferecer orientação sobre a importância de realizar atividades, de promover discussões, de promover ações afirmativas também, por que não, dentro dessas empresas, né, e com o único propósito de aumentar a visibilidade, aumentar a atenção a uma agenda, né, que contemple a agenda de ESG, que a gente chama então uma agenda que contemple meio ambiente, que contemple a coisa social, que contemple governança, né, porque mostra uma preocupação com princípios, né, com certos princípios como a valorização da responsabilidade social, empresarial, né? As empresas hoje em dia promovem muitas iniciativas relacionadas à educação corporativa. Então, por exemplo, na Dow onde eu trabalho, né, a gente tem treinamentos que ajudam as pessoas a entenderem o que a gente chama de ABC da diversidade sexual e de gênero. Então, assim, bem no comecinho, né, a gente fala sobre o business case da diversidade, por que é benéfico para as empresas de uma perspectiva financeira, né, também, né, mas para além disso, por que as empresas devem promover essas discussões, né? Porque as empresas são formadas por pessoas são diversas, algumas dessas pessoas são LGBTs e precisam trabalhar em um espaço no qual elas se sintam bem-vindas, se sintam seguras, se sintam acolhidas, se sintam valorizadas, se sintam respeitadas, né? O propósito é esse, promover realmente um ambiente, uma cultura de respeito, uma cultura inclusiva, uma cultura inovadora, porque se existem pessoas diversas, você está definitivamente fomentando um ambiente propício à inovação, né? Então tem muita coisa positiva que pode sair, e as empresas têm não só se organizado, mas também os grupos de afinidade dentro dessas empresas trabalhado para
a ajudar as pessoas a entenderem, né, o que é a comunidade LGBT, quem são essas pessoas que fazem parte, quais são seus anseios, os desafios enfrentados por essas pessoas, e essas discussões são de extrema relevância para todo mundo. Interessante, como você falou aí, essa questão da diversidade, né? Assim, que além da diversidade sexual, de gênero, tem também, né, a diversidade racial, cultural, a questão ambiental, tudo isso está interligado, assim, faz parte do movimento aí, apoiar todas as diversidades? Sim, sem dúvida, né? Dentro das empresas, pelo menos das grandes empresas ou das empresas signatárias do Fórum, e o que a gente espera ver em empresas brasileiras, né? Porque hoje em dia as empresas signatárias do Fórum são, em sua grande maioria, multinacionais, existem algumas nacionais, mas a representatividade ainda é pequena, né? Então a gente gostaria de ver isso acontecendo também dentro das empresas nacionais, essa valorização da diversidade, essa promoção, né, do diverso, do diferente. Por muito tempo a gente repetiu, né, nós somos todos iguais, mas na verdade nós somos todos diferentes, né? A gente precisa entender que nós somos todos diferentes e a gente precisa entender que essas diferenças precisam ser valorizadas, né? Que nós somos pessoas únicas, enfim, e a gente precisa ser valorizado em torno dessas diferenças também. Sim, o que é igual é o valor que é igual, né? As pessoas são diferentes. Exatamente. Né? Então, a gente valoriza e promove não só discussões acerca de questões LGBT, mas também discussões acontecem aqui em torno de questões étnico-raciais, em torno de questões geracionais. Muitas vezes a gente tenta fazer de uma forma interseccional, né? Então, nesse mês, por exemplo, a gente está tratando de questões geracionais dentro da comunidade LGBT. Como é para um LGBT com mais de 60 anos, né? Qual a experiência desse LGBT com mais de 60 anos? É igual de um LGBT mais jovem? É diferente? Né? Quais são os desafios ali enfrentados por essas pessoas? Então, são reflexões que são muito importantes, porque, né? Também, por exemplo, daqui não muitos anos, né? A grande parcela da população ativa, né? Trabalhando, vai ser uma população de pessoas mais velhas, né? Incluindo pessoas LGBTs, porque a gente também envelhece como todo mundo, né? Então, são discussões que a gente tenta promover, fazer com que as pessoas reflitam um pouquinho e, com sorte, plantar ali a sementinha da coisa boa né, a sementinha do diverso. Agora, e a parada do orgulho, como você mencionou, né, começou em São Paulo em 1997, né, demorou um pouco, lá de 1969 até 97, mas hoje, eu acho que a partir, se não me engano, de 2012, já passou a ser a maior do mundo, a de São Paulo, né? Atualmente, a última foi em 2019, porque 2020 foi só online, né? Esse ano, novamente, né, não está podendo fazer presencialmente por conta da pandemia, né, infelizmente, mas já é a maior do mundo. Mas, ao mesmo tempo, como você está falando, assim, as empresas são mais que participam, né, do fórum são mais as multinacionais, né? As brasileiras mesmo não estão tão empenhadas, né? Como fica essa questão? Como o Brasil está na foto aí mundial, assim, da questão dos direitos LGBT? Então, a gente entende que essa promoção da diversidade LGBT dentro do meio empresarial é uma jornada, né? E as empresas estão em diferentes momentos dessa jornada. A gente espera realmente que as empresas se sensibilizem para a causa, porque existem discussões muito importantes acontecendo, até mesmo discussões acerca, por exemplo, dos índices relacionados à empregabilidade de pessoas transgênero, né? São discussões extremamente relevantes para o meio empresarial também, e a gente espera que mais empresas brasileiras se inspirem nessas empresas
multinacionais, né, e tragam essas discussões. Existem diversas consultorias, né, no Brasil que podem, o fórum inclusive, né, buscar o fórum e tentar entender como o fórum pode ajudar a implementar uma política interessante para a promoção dos direitos e para a promoção da diversidade e inclusão LGBT. E com relação à legislação, como você vê a legislação brasileira, o que já foi conquistado e o que ainda falta alcançar? Olha, ao longo dos últimos anos, muitos direitos foram conquistados, sim, né? Então, a gente percebe que direito, por exemplo, ao casamento civil, que era uma das grandes bandeiras, né? O casamento civil homoafetivo, alguns direitos conquistados por pessoas transgênero também, né? Então, por exemplo, conceder o direito dessas pessoas de trocar nome e gênero em seus documentos, né? Foi algo que aconteceu através do Conselho Nacional de Justiça, né? E garantiu que pessoas trans, mesmo sem cirurgias, né? Pudessem retificar o registro de nascimento e os demais documentos. A doação de sangue, que é algo recente, né? Aconteceu em 2020, também a STF garantiu o direito da comunidade LGBT de doar sangue, algo que até então nós não podíamos fazer, né? A própria criminalização da LGBTfobia, né? Então, uma das pautas também prioritárias, né, sobre direitos LGBT também foi uma conquista que se deu através de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, né, o que aconteceu foi que os ministros do Supremo, eles entenderam que que a população, que a comunidade LGBT não estava protegida, né, e entenderam que era necessário enquadrar os atos de homofobia e transfobia nos tipos penais previstos atualmente, né? Então, equiparando, por exemplo, ao crime de racismo, eles determinaram então que a aplicação seria essa, a do crime de racismo, até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica tratando de questões LGBT e tratando da proteção dos indivíduos LGBT, né? Uma lei para a LGBTfobia. Então, é isso que acontece hoje em dia. Que mais que aconteceu de bastante positivo? A adoção, né, por casais homoafetivos também é assegurado hoje em dia para a gente, né? Agora, quando você me pergunta o que falta, né, para a comunidade LGBT, em termos de direitos, em termos de conquistas de direitos, né? Eu acho que uma das grandes pautas também é a necessidade de incluir temas como gênero e sexualidade no currículo escolar, né? De forma efetiva, do ensino fundamental ao ensino superior, né? Sabendo abordar o tema com a sensibilidade necessária para cada fase, né? Desse estudante. Garantir que os educadores, as educadoras tenham acesso aos materiais didáticos necessários, né? Que eles consigam promover debates em sala de aula, debates esses de maneira apropriada, debates produtivos, né? Acerca de questões LGBT. Por quê? Né? Eu acredito que se a gente conseguir fazer isso, né? Se a gente conseguir inserir esses temas no currículo escolar de forma efetiva, a gente não vai precisar tratar dentro das grandes empresas, né? Então, por que hoje em dia as grandes empresas investem tempo dos funcionários, por exemplo, para a aplicação de um curso acerca de questões LGBT? Porque as pessoas não sabem, né? Porque as pessoas não conhecem. E não conhecem por quê? Porque não tiveram acesso lá atrás, né? Então, uma vez que essas pessoas tenham acesso, as empresas vão poder usar do seu tempo, investir aquele tempo, né, em outras coisas, né? Hoje em dia, tempo que é precioso, que é necessário, né? É preciso, sim, investir em educação corporativa, em educar para a diversidade e a inclusão, mas a gente espera que um dia isso não seja mais necessário, né? Que os adultos, os profissionais já cheguem nas empresas educados para a diversidade. Esse é o objetivo. Renan, volta e meia a gente
ver pessoas dizendo assim, esse assunto não me diz respeito, eu não sou dessa comunidade, eu não tenho nada a ver com isso. Por que que eu preciso me informar, me envolver com esse assunto? O que você tem a dizer para essas pessoas? Então, questões relacionadas à comunidade LGBT, elas afetam sim todo mundo, né? Às vezes elas não podem afetar você diretamente ou frequentemente, mas elas podem afetar você ao longo da sua vida, né? É importante se educar para essas questões, porque apesar de você não ser uma pessoa LGBT, você vai conviver com pessoas LGBTs, né? Seja no trabalho, no ambiente corporativo, seja, né, na escola, seja nas comunidades das quais você faz parte, os seus familiares, né? Pessoas LGBT estão em todos os lugares, então certamente você conhece pessoas LGBTs, né? E às vezes essas pessoas não são abertamente LGBTs, mas elas estão ali, elas existem e elas fazem sim parte do seu círculo social. Né? Até mesmo questões relacionadas à LGBTfobia, né? A agressões com motivação homofóbica, a gente sempre tenta mostrar para as pessoas que até mesmo pessoas não LGBT, né, correm o risco de sofrer uma agressão motivada por homotransfobia, né? Então eu sempre exemplifico com, imagine você, um pai e um filho andando abraçados em uma rua, são agredidos, né? Porque os agressores acreditaram que o pai e o filho fossem um casal LGBT, um casal gay, né? Então, a motivação daquela agressão foi uma motivação homotransfóbica, apesar do pai e do filho não serem necessariamente pessoas LGBT, né? Então, veja você que a LGBTfobia causa um impacto até na segurança também de pessoas, mesmo as pessoas não LGBT, mesmo as pessoas que não fazem parte da comunidade. Sim, então é importante mesmo todo mundo estar atento, né, para essa questão. A gente falou do simbolismo, né, do orgulho, né, da palavra orgulho. Eu estou vendo que ali atrás você tem uma bandeirinha do arco-íris. Qual que é o simbolismo do arco-íris? Então, é legal você ter notado, sim, a bandeira, ela quer exemplificar que a comunidade, ela é muito grande, né? Então, a comunidade LGBT, ela é formada por diversos tipos de pessoa, né? Todas as cores. Exatamente, todas as cores. Quer mostrar essa diversidade de pessoas que existe mesmo dentro da comunidade LGBT, né? E hoje em dia, algo que me faz, me deixa muito feliz é perceber que muitas empresas estão hasteando a bandeira do orgulho LGBT ao longo do mês de junho, né? A empresa em que eu trabalho, a Dow, fez isso nos sites de manufatura espalhados ao redor do Brasil, e isso é importante, né? Porque quando você hasteia uma bandeira, você certamente está promovendo discussões a respeito da temática, né? Então, imagina você, uma bandeira LGBT hasteada em frente a uma fábrica, né, no interior de Minas Gerais, as pessoas passando em frente, né, vendo aquela bandeira, você está sim promovendo, fazendo com que essas pessoas discutam questões LGBT, né? E essas discussões, normalmente geram reflexões, né? E dessas reflexões a gente sabe que muita gente consegue evoluir no sentido de se educar para o tema, né, e se tornar uma pessoa mais empática, né, que entende as necessidades, os desafios pelos quais outras pessoas passam, né? Então tudo isso é muito importante e a bandeira representa muito disso, com certeza. E é interessante a gente lembrar, né, que essas são as cores da luz branca, né? Todas essas cores estão dentro da luz branca que o prisma divide ali, mas, né, assim, a sociedade, todas essas cores estão ali contempladas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Renan, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Roberto. Um prazer enorme.
E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. E se você quiser fazer alguma sugestão ou comentário, entre em contato pela Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!